As leis de Newton, formuladas por Isaac Newton, são os fundamentos da mecânica clássica e descrevem como os corpos se movem sob a influência de forças. Essas leis são muito importantes para a compreensão de certos fenómenos. A lei da inércia afirma que um corpo tende a permanecer no seu estado atual, seja ele em repouso ou em movimento uniforme retilíneo, a menos que uma força externa atue sobre ele. Este princípio destaca a resistência natural dos corpos a mudar o seu estado atual, conhecida como inércia. Para esta atividade precisamos de um recipiente com água, um prato reciclável, uma garrafa vazia e uma bola. Colocar o recipiente com água sobre uma superfície plana. De seguida, colocar o prato sobre o recipiente. Depois, colocar a garrafa vazia por cima do prato. E por último, colocar a bola no topo da garrafa. Devemos puxar o prato horizontalmente e rapidamente e verificamos que a bola cai diretamente dentro do recipiente. Isso demonstra que ela tende a permanecer no seu estado atual, ou seja, em repouso, enquanto o prato, em movimento, aplica uma força externa. Isto comprova a lei da inércia, demonstra que um objeto tende a permanecer no seu estado atual, a menos que uma força externa atue sobre ele. A lei fundamental da dinâmica consiste em demonstrar que a aceleração de um objeto depende da força aplicada e da sua massa. Os materiais utilizados para esta atividade foram um copo de papel sem fundo, um balão e um fio. Para esta atividade, passamos o fio por dentro do copo e prendemos o fio entre duas cadeiras, enchendo o balão com diferentes quantidades de ar e soprando o copo, obtendo assim diferentes distâncias. Com as diferentes medições realizadas, conseguimos concluir que, quanto maior for a força aplicada, que neste caso foi a quantidade de ar no balão, maior será a sua aceleração. Para esta atividade, utilizamos um copo reciclável, um balão, moedas e um fio. Agora, com a mesma montagem feita anteriormente, iremos, com a mesma quantidade de ar no balão, inserir mais peso no objeto, obtendo assim diferentes distâncias. Para diferentes medições realizadas, conseguimos concluir que, quanto maior for a massa do objeto e igual for a força aplicada, neste caso, a quantidade de ar no balão, menor será a sua aceleração. Terceira lei de Newton, ou ação e reação. Esta lei estabelece que as forças ocorrem sempre a pares, ou seja, para cada força que um corpo exerce sobre o outro, há uma força de igual intensidade e sentido oposto a ocorrer sobre o primeiro. Para esta atividade vamos precisar de um copo reciclável, 4 tampas, um balão e 2 palitos. O ar é expelido para trás, ou seja, a ação, movimenta o carrinho para a frente, ou seja, a sua reação, o que comprova a terceira lei de Newton, ação e reação. As experiências realizadas demonstram de maneira prática as três leis de Newton, fundamentais para a descrição dos movimentos e das interações entre corpos. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, foi demonstrada ao observar que a bola permaneceu em repouso quando o prato foi puxado rapidamente, destacando a tendência dos corpos em manter o seu estado de movimento, seja ele de repouso ou em movimento uniforme. A segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, é evidenciada pela experiência do copo de papel e do balão, onde a aceleração do copo varia conforme a força do ar e a massa do copo, confirmando a relação que a força é igual à massa vezes a aceleração. Por fim, a terceira lei, ou lei da ação-reação, foi comprovada com o carrinho movido pelo balão, em que a força exercida pelo balão no carrinho gerou uma reação de igual intensidade e direção e sentidos opostos, fazendo o carrinho se mover.
Estas experiências mostram de forma clara a forma como as leis de Newton estão presentes em situações do cotidiano e explicam de forma simples a relação entre a força, a massa e o movimento. Obrigada!